Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Esse é o seu quadro Nas Línguas Bíblicas. Neste canal, nós estamos trazendo, de vez em quando, alguns textos, versículos bíblicos e comentando-os com base nas línguas originais, ou seja, hebraico, aramaico, que são as línguas nas quais o primeiro Testamento, ou a Bíblia hebraica, e que nós tradicionalmente denominamos de Antigo Testamento, foi escrito hebraico e aramaico, e o grego, que é a língua que o Novo Testamento foi escrito. Para a nossa reflexão, meditação e análise de hoje, nós trouxemos um dos textos mais significativos da tradição judaica e que se encontra no livro da Bíblia hebraica, no Devarim, ou na Torá, que eu disponho aqui da tradução do Brian Kibuka, a Torá comentada, uma edição bilíngue. O texto em hebraico assim diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E o tradutor fez a seguinte opção: Ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus é o único Deus. A opção do tradutor em relação ao nome de Deus foi fazer uma transliteração mais próxima do texto escrito e do tetragrama. Esse tetragrama é o nome com o qual Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente, dizendo ser o Eu Sou. E esse é um nome que, ao longo da tradição judaica, por causa da reverência em relação a esse nome, ele deixou de ser pronunciado, inclusive na própria tradição ortodoxa do judaísmo. Os judeus se referem a esse nome, especialmente os rabinos, como Shem, ou como o nome, ou aquele nome, ou o nome que não pode ser pronunciado, aquele nome. E essa é uma opção que é utilizada em várias Bíblias, sem problema, né, de se transliterar pelo tetragrama, que aponta para uma pronúncia parecida do nome Jeová. Eu tenho aqui comigo também a Bíblia hebraica. E na Bíblia hebraica, os tradutores fizeram a opção para traduzir esse versículo dizendo o seguinte: Escuta, Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um só. Então, note que na tradução hebraica a opção foi pelo nome eterno, para ter alguma aproximação com aquela ideia do tetragrama e da forma de Deus se expressar como aquele que existe para todo sempre, aquele que está para além do tempo e do espaço, e por isso mesmo ele é eterno. E esse eterno, ele é o Senhor nosso. Então, o texto bíblico nos dá essa ideia de que Deus não é um Deus particular, ele é um Deus comunitário, ele é um Deus de uma comunidade e, portanto, ele não é o meu Deus, ele é o nosso Deus. Mas esse Deus, que também é o nosso Deus, ele não é um entre outros deuses. Ele é errada. Essa palavra em hebraico, ela dá a ideia de uma singularidade. É um nome, um número que expressa nele uma integralidade daquilo que é uno. Então ele é um só, como diz a tradução da Bíblia hebraica. Eu tenho aqui a Bíblia judaica completa, que é uma tradução do David Stern, que é um judeu messiânico. Em relação a esse versículo, no capítulo 6 e no versículo 4, ele traz a transliteração é a forma aportuguesada de se pronunciar o texto em
o texto hebraico em português, e ele diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E aí ele traz entre parênteses a seguinte tradução: Ouça Israel, Adonai, nosso Deus, Adonai é um só. Então, notem vocês que o tetragrama que perdemos a pronúncia porque ele não é pronunciado por causa da reverência e a forma de expressar esse nome se perdeu, aqui na tradução do Stern ele substitui por Adonai. Adonai é uma outra palavra hebraica que significa meu Senhor. Justamente por isso, algumas das nossas Bíblias, como a tradução, por exemplo, de Almeida, opta por traduzir esse tetragrama pelo nome Senhor em letras maiúsculas, que também é o termo que é utilizado na Septuaginta, Kyrios, que é o termo grego traduzido a partir do hebraico. Em linhas gerais, o que nós destacamos em relação a esse versículo, com base no texto hebraico, é que, primeiramente, há uma ordenança, há um comissionamento para que uma prática seja exercitada. E essa é a de ouvir. Ouça. Então, muitas vezes, nós queremos nos apegar à ideia de um Deus visível e um Deus tangível que nós queremos pegar e apalpar. No entanto, o Deus que se revela no Dvarim, no Deuteronômio, é um Deus que deve ser ouvido e é um Deus que é conhecido por meio das suas palavras, o título do livro, inclusive Deuteronômio, quer dizer segundas palavras. Então é por meio das palavras que são expressas no texto das Escrituras que nós ouvimos e conhecemos a Deus. É um Deus da coletividade, não é um Deus particular, não é um Deus da individualidade, ele é Eloheinu, ele é nosso Deus, e é um Deus que não pode ser hierarquizado, comparado com outros deuses, banalizado como qualquer outro Deus. Ele é único, ele é singular, ele unicamente é digno de adoração. Daí nós temos aqui uma mensagem no entorno de um Deus que é a base do monoteísmo, de um Deus que é um errado. E esse Deus é um Deus que é conhecido pelas suas palavras, mas, sobretudo, ele é conhecido e deve ser obedecido em amor. O versículo seguinte vai dizer: amarás o Senhor teu Deus. Então, o livro do Deuteronômio, das segundas palavras, conclama-nos para uma obediência pautada no amor, algo que nos foi ensinado por Jesus. Quando perguntaram para ele qual seria o grande mandamento, Jesus responde que é amar a Deus. Esse é o grande mandamento. E Jesus declarou que aqueles que amam a Ele guardam os seus mandamentos. Então, uma obediência verdadeira, genuína, autêntica, debruçada sobre a palavra de Deus, é uma obediência fundamentada no amor. Fundamentada no amor. E é o amor que agrada a Deus e que demonstra o quanto nós estamos dispostos a viver e a dedicar as nossas vidas para Ele. Você está acompanhando o nosso canal Nos Limites da Teologia, professor José Roberto, no quadro Nas Línguas Bíblicas. Se você está gostando dos nossos vídeos, nós temos uma série de vídeos nesse canal sobre assuntos diversos, não deixe de assinar, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, tá? E compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Comente também, faça um comentário, diga o que é que você tem achado, né? O que é que você pensa a respeito dessa mensagem. Portanto, Shalom, graça e paz
e até o nosso próximo vídeo.